Bem-vindos a mais um Liga o Flow podcast. E hoje vamos conversar com uma mulher linda aqui na nossa frente, da indústria da beleza, indústria essa que nós mulheres consumimos avidamente, Loucamente. loucamente, e ela, através de um propósito, ciência e muito carinho, e eu vou dizer por que muito carinho, porque a gente viveu isso, como a gente te conheceu, nos apresentando os produtos que você criou, vai contar um pouco pra gente, né? Márcia Marostica. Uhum. Esse nome, assim, Marostica. Marostica, achei lindo, super diferente, adoro nomes diferentes. Aqui, que a gente está te recebendo aqui hoje, a gente queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória. E só antes, só contar um pouco que como a gente conheceu ela, foi num evento da Vênus, né? E ela estava apresentando os produtos dela, que a gente vai falar um pouco sobre eles aqui. E o mais interessante foi a forma que você apresentava e você falava com muito amor e muita verdade, Uhum. que é algo que a gente sabe que essa indústria muitas vezes não faz porque o comercial ele tem que falar mais alto, então vem de uma ilusão. Então a gente rodou ali todos os estandes, foi muito bacana e tal, mas a gente acabou parando ali. E você passou isso pra gente, então eu queria que você contasse quem é Márcia, como você começou e por que a Crua Cosméticos, que é a marca da Márcia, e vai contar aqui pra gente. Claro. É um grande prazer estar aqui com vocês. A Crua precisou existir porque eu venho da área de saúde, eu sou nutricionista, e sou nutricionista da área funcional, que é uma forma de nutrição, de cuidado, de antevendo o que vai acontecer, de prevenção. Então, quando eu estava na clínica trabalhando numa equipe multidisciplinar, numa clínica maravilhosa em São Paulo, a gente percebia que os clientes estavam adoecendo cada vez mais cedo, os pacientes cada vez mais cedo. Então, muitos problemas de infertilidade, pessoas com doenças autoimunes, tireoide, muitos problemas que costumeiramente, né, não é normal, mas acabavam acontecendo mais tarde, estavam vindo muito mais cedo na vida das pessoas. Então a gente começou na casa dessas pessoas e ver o que além da alimentação estava intoxicando essas pessoas. E o principal lugar que a gente se intoxica hoje é dentro de casa. Os produtos que a gente tem de higiene pessoal no banheiro, os produtos de limpeza e na cozinha. Então, são os principais gatilhos de intoxicação, de uma bioacumulação de toxicidade no nosso corpo. E aí, quando eu pedia para os meus pacientes substituírem cosméticos e skincare por produtos naturais, eles substituíam por um tempo, mas retomavam os antigos. Por quê? Porque não tinha muito resultado. Ainda tinha uma pegada muito artesanal no Uhum. natural. Então, eu, como sempre tive duas paixões, a alimentação e o cuidado com a pele, resolvi sair da clínica e investir no desafio de criar uma linha natural de skincare realmente potente, que competisse de igual com as linhas convencionais, mas que, ao contrário, não contaminasse nada nas pessoas e também não bagunçasse os hormônios, porque isso são os dois grandes problemas que a gente tem nas linhas convencionais hoje. Então, por 3 anos, a gente ficou pesquisando, desenvolvendo os produtos, e só para vocês terem uma ideia, um dos grandes vilões que a gente tem hoje em produtos cosméticos e produtos de limpeza é a fragrância que está dentro de tudo. Nós vamos falar disso também. Só para não precisar colocar uma fragrância sintética no meu produto, eu atrasei 8 meses de lançamento, desenvolvendo um aroma requintado, alguma coisa que não parecesse com óleo essencial, com cheiro de artesanal, mas que tivesse um aroma requintado o suficiente para a pessoa usar o produto e ter aquela sensação de bem-estar, de se sentir cuidada. Então, só esse processo, fora todos os outros ingredientes que a gente rastreava, a cadeia de tudo, toda a produção, desde quando ele foi extraído, se era predatório, se era mão de obra justa, se esse processo, por exemplo, se eu vou usar um óleo de rosa mosqueta, esse óleo de rosa mosqueta passou por algum processo com solvente? Eu tenho que rastrear a cadeia inteira para ter um produto realmente limpo, Puro. né? Sem algum risco de toxicidade. Porque não me adianta usar um óleo de rosa mosqueta se ele está com solvente.
E isso não é de conhecimento do público e não é de interesse da indústria cosmética saber. A indústria cosmética nunca vai se preocupar com o bem-estar e a saúde. Eles se preocupam o quê? Com o movimento de consumo. Então, agora as pessoas estão ficando mais ligadas no que pode causar na saúde o uso de cosméticos convencionais. Então, eles começam a comprar marcas independentes, as grandes marcas, né? Ter essas marcas no portfólio, porque elas já conversam com essas comunidades e eles não sabem ainda fazer isso, mas não por uma preocupação de trazer produtos mais limpos, sem toxicidade. Simplesmente por uma questão de movimento de mercado, uma Sim. questão financeira, Uhum. né? Então não existe essa preocupação. E foi isso que eu fiz, e a gente conseguiu um desempenho tamanho nessas formulações, que a Anvisa, além de dar a chancela de natural, nos deu de dermocosméticos. Então nós somos uma linha de tratamento, não é uma linha de cosméticos. E mesmo as indústrias fazendo provavelmente esses produtos limpos por uma questão comercial, perfeitos que você falou, e mesmo seguindo as regras da Anvisa, que a gente sabe que é muito exigente aqui no país, ainda assim não deve ter, muitas não devem chegar no ideal que você conseguiu construir aqui, né? Que é o que você meio que contou pra gente quando a gente se conheceu. Eu acho que tem assim, tem um marketing, né? De Sim. produtos limpos, química verde, existe um marketing disso, que é um marketing muito mentiroso, né? Por exemplo, eu coloco uma embalagem de papel reciclável, eu coloco, por exemplo, umas imagens de plantas, de alguma coisa botânica. O que remete aquilo no consumidor? Ah, isso aqui é mais puro, é mais limpo, é mais vegetal. Não, não é. Porque eu posso usar uma fórmula absolutamente vegetal de ativos, mas ela está inserida numa fórmula de Usou agrotóxico? corantes, agrotóxico, conservantes e outras substâncias. É como mais ou menos, para ter uma ideia assim bem chula, é como eu comprar vegetais orgânicos para fazer por exemplo, uma sopa. E naquela sopa eu uso Caldo quinó. um caldo quinó. Excelente. Boa analogia. Ou seja, eu acabei com os produtos orgânicos, porque o que o meu corpo vai ter que trabalhar para eliminar todos os produtos químicos que estão nesse caldo quinó, porque assim, a gente tem que entender uma coisa, o que entra no nosso corpo, seja via inalatória, via absortiva ou via oral, o corpo tem que transformar numa outra substância, ele tem todo um processo para aquilo ser expelido do corpo. Uhum. Então, isso fica no nosso sistema inteiro. Se a gente bem acredita que um medicamento que eu passo na pele é absorvido e faz efeito, Sim. eu tenho que ter noção de que tudo que eu passo na minha pele é absorvido. E muitas vezes ele é sistêmico, ou seja, vai no meu corpo inteiro. Meu corpo não é compartimentado. Por isso que quando eu estava na nutrição, a gente tinha uma nutrição que tratava o todo. Eu não tenho um probleminha no meu dedo que não. Isso acarreta o corpo inteiro. Eu tenho Sim. que tratar o corpo inteiro. Essa inflamação não está só aqui. E isso também é nas vias absortivas. Quando eu absorvo uma substância, por exemplo, o que a gente tem nos cosméticos hoje que são os mais fáceis de se livrar e são os mais estudados? A classe dos parabenos, que são conservantes, a classe dos triclosan, que são os bactericidas, para não deixar crescimento bacteriano, né? Ter mais tempo de vida de prateleira do produto. E as fragrâncias têm fitalatos. As fragrâncias sintéticas, elas contêm mais de 500 substâncias químicas e é um segredo industrial, elas não são obrigadas a abrir o que tem dentro. Sim. Nós temos, na grande maioria delas, substâncias chamadas fitalatos. Tanto os triclosan, parabenos e fitalatos, eles são substâncias que são chamadas de disruptores endócrinos. O que quer dizer isso? Eu tenho, principalmente para as mulheres, isso é muito bom saber para poder entender o que está se usando. Eu tenho estrogênio e progesterona, né? Uhum. Quando a gente vai caminhando para a transição na menopausa e menopausa, que se tudo ocorrer bem, a mulher vai passar por isso, é o melhor panorama na vida de uma mulher, a gente tem uma bagunça hormonal, e a gente já sente essa bagunça hormonal durante a TPM, né? Durante a vida Sim. inteira, e Sim. depois tem uma bagunça, uma montanha Maior. russa muito maior. As pessoas estão passando estrogênio na pele sem querer, sem saber que estão fazendo isso. Porque o que acontece? O hormônio está circulante e ele tem que ter um encaixe, um sistema para ele encaixar em células determinadas e agir. Esses produtos têm moléculas muito parecidas com o estrogênio.
São xenoestrógenos que a gente Uhum. chama. Elas encaixam ali, e uma vez encaixadas, desencadeia toda a cascata dentro da célula, uma reação química, que é onde o estrogênio iria agir. Então, o estrogênio que está circulante, ou ele não vai encaixar, porque eu tenho essas moléculas que encaixaram, ou ele vai encaixar também e eu vou ter uma ação multiplicada desse hormônio, ou eu não vou ter ação desse hormônio. Então, se uma mulher está absolutamente contaminada com esses produtos e vai chegando nos 40 e vai vivendo essa fase de transição menopausal, absolutamente inflamada, com esses hormônios muito bagunçados, me fala, quando eu estou fazendo reposição hormonal, com um endócrino, com a minha gineco, mas eu estou passando isso na minha pele, no meu cabelo, estou inalando todos os dias. Desorganiza tudo. É óbvio que desorganiza tudo. Então, ela passa de uma forma muito pior por essa fase, com muito mais sintomas, numa fase que já é muito difícil, Excelente. né? E sem falar nas meninas muito moças que estão fazendo skincare hoje, usando muitos produtos, sem falar, né, dos skincare, dos ácidos que elas estão usando, que é um absurdo total. Mas elas também já estão com essas contaminações, essa bioacumulação no corpo, Desde muito e isso nova, já né? sabe que afeta a cognição, afeta a fertilidade, afeta a contagem de esperma nos meninos, É afeta, muito silencioso, é né? muito silencioso, mas Por ele isso é que é perigoso. crônico, porque é todos os dias. Vocês querem ter um exemplo? Precisa um batom ter fragrância? Precisa o rímel ter? O blush? O shampoo? O condicionador? O sabonete do rosto? O sabonete do corpo? O hidratante? Quantos produtos por dia? A pasta de dente? Quantos produtos por dia a gente passa no nosso corpo, de manhã cedo no banheiro, que tem fragrância? Quando eu vou pegar uma fórmula, por exemplo, essa fórmula, sei lá, eu estou usando niacinamida. Eu tenho que entender que nessa niacinamida não é niacinamida pura, é uma formulação. Então, ela vai ter um estabilizante, ela vai ter alguma coisa para textura, ela vai ter um conservante, às vezes vai ter um corante. Então, um ingrediente que está ali no frasco, ele tem 12, 13, 15 ingredientes dentro. Quantos frascos eu uso ao longo do dia? A gente chegou numa pesquisa que uma mulher começando a usar esses produtos com 18 anos, que é muito depois do que a gente tem hoje, quando chega nos 70 anos, ela usou 3 milhões de substâncias químicas no corpo. Não é de se assustar que a gente tenha câncer cada vez mais cedo. E eu ia perguntar sobre isso, Márcia. A gente vê que cada vez mais está vindo e uns que está crescendo muito é o câncer de intestino. Intestino e É, mama. e mama, né? É que mama, acho que nas mulheres sempre foi o Mas campo. muito mais cedo hoje. É, Mulheres de 30 anos verdade. estão com câncer de É, mama hoje. verdade. Cada vez, acho que todo mundo hoje conhece alguém com um faixa de 30 anos que está com câncer de mama, gente. É, a gente vê muito isso, né, amiga? No trabalho, como tem muito, Muito nosso cedo. público é muito grande, você vê que cada vez mais tem pessoas próximas tendo. E É. a gente via isso muito mais em casa, quando nossos familiares estavam ficando idosos, né? Exato. Exatamente. Ou já Exato. depois da menopausa tendo. E a gente está vendo, e eu vi outro dia também um estudo, que esse do intestino, 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, e era uma coisa que não se tinha no passado, né? Uhum. E muito é dessa intoxicação que a gente vai fazendo com o nosso corpo, né? Muito dessa alimentação industrial, né? Esse junk food que a gente tem. Então, para facilitar a vida, a gente foi muito para um outro lado. Porque hoje as pessoas falam, nossa, mas então eu não sei mais o que fazer. Acontece que o nosso corpo é uma máquina espetacularmente inteligente. Só que a gente foi muito para o outro lado. A gente trouxe uma bioacumulação muito grande. Se eu só ficar em casa comendo coisas boas, a quantidade de coisas que eu estou inspirando na poluição, se eu ficar dentro de casa, janelas fechadas, e eu passar um algodão com um produto que tire poluição, ele vai sair muito escuro à noite. A minha mãe sempre falava, quando eu era nova, ela sempre ensinou a gente a usar, mesmo que a gente não tinha esse conhecimento, os produtos tinham muita química, sabia, mas a gente sempre acha, justamente por uma questão comercial, a gente sempre acha que faz bem. Mas desde muito cedo, minha mãe usa protetor solar nas mãos, que a gente tem a mão muito clarinha,
e no rosto. E dentro de casa, se puder. Eu falei, mas mãe, dentro de casa? Ela Uhum. falou, dentro de casa a gente é A luz, exposto né? a muitas É porque coisas. é onde a gente mais se expõe, né? E hoje a gente se expõe mais ao quê? Ao sol? Não, a gente ficou com verdadeiro pavor de se expor ao sol. A Exato. gente se expõe às luzes. Exato. Então, essas luzes, as ondas dela conseguem chegar nos melanócitos e conseguem piorar a melasma e conseguem acelerar o envelhecimento. Então, elas têm a mesma ação do sol. Então, os produtos hoje de skincare, o que eles precisam ter? Um ativo que seja específico para proteger a pele da poluição. A poluição é 20 vezes menor que os nossos poros. Então, ela entra e ela vai causando aceleração de envelhecimento. Que proteja das luzes das telas, né? Porque a gente está sempre no celular, sempre com as luzes. Sempre tem uma tela na frente da gente. Verdade. Eu trabalho o dia inteiro com o computador. É? Então, essa parte aqui está sempre exposta. A gente tem que proteger. E que tenham ativos o melhor dos mundos é que eu tenho uma sinergia de ativos botânicos, porque eles, quando estão numa sinergia, por exemplo, quando eu como uma maçã, eu não tenho só a pectina, a fibra que faz bem. Eu não tenho só a vitamina. Eu tenho vários outros minerais e vitaminas ali e antioxidantes que numa sinergia potencializam aquilo tudo. Quando eu isolo, por exemplo, comer só pectina, só a fibra, só tenho aquilo. Então, se eu tenho um frasquinho que tem vitamina C, um tem niacinamida, outro tem ácido hialurônico, na verdade eu estou perdendo tempo, dinheiro e potência. Porque quando eu coloco isso numa formulação inteligente, eu estou fazendo uma junção, eu estou ativando, fazendo com que um potencialize o outro, porque a natureza funciona assim. Sim. Então, os cosméticos têm que ter várias funções e reduzir a quantidade de frascos. Eles têm que ser Nossa. multifuncionais e Sim, minimalistas, né? Eu tenho que ter menos produtos. Até porque uma rotina cheia de frascos, o que ela causa na gente? Só Não dá. Se a Só rotina- frustração, só porque frustração. ninguém consegue. Não consegue. Agora, Márcia, eu vi também assim, eu fiquei pensando, né, que você falou assim, foram 3 anos de pesquisa para você conseguir estar com um produto que você confia, né, que você experimentou, que você pesquisou e tudo mais. Mas a gente vê hoje muitas pessoas que querem empreender, elas querem um resultado imediato, né? Até também eu acho que o público que usa o skincare, muita gente usa querendo algo agora. Não Sim. pensa no pra frente, né? Imediatismo, né? Só curto prazo. Não, tudo é urgente, né? Então, vale mais eu usar alguma coisa que tenha uma maquiagem de um glow na pele do que eu entregar viço na minha pele. A única coisa que traz viço na pele é a água, é a hidratação. As pessoas têm que aprender a diferenciar. A pele oleosa, ela também, que é a maioria das brasileiras, ela precisa de hidratação. Hidratação é trazer água para dentro da minha pele, das minhas células. Então, o cosmético tem que entregar hidratação. A única coisa que dá viço na pele é a hidratação. Então, é esse meu dia a dia de uma Constância, rotina que né? eu sou. Eu acho que não tem que ter uma rotina, eu tenho que ter uma coisa prática que me acompanhe, o meu estilo de vida. Então, é esse cuidado diário que me dá qualidade de pele. Né? E Perfeito. hoje sequer não se importa se isso vai bagunçar. Se eu uso produtos hoje que vão bagunçar minha tireoide, então eu vou ter muita dificuldade. Se eu estou tentando perder peso, eu vou ter mais dificuldade. Eu vou ter mais dificuldade com hipo e hipertiroidismo. Isso atrapalha a qualidade de vida. Isso sempre remete a adoecimento e aceleração de envelhecimento. É um tiro no pé. É muito pouco inteligente. A gente precisa ter mais cuidado, né? Você que tá aqui em casa assistindo o episódio, precisa ter esse cuidado, porque a gente parar de querer algo, porque você viu, que a gente se compara o tempo inteiro, né? Uhum. Eu vi na TV, eu vi no Instagram uma pessoa com a pele linda, perfeita, falando de um produto, pesquisa. Não vá para um efeito imediato, principalmente quem está muito jovem, que às vezes não precisa daquele estímulo e está se intoxicando, né? E o cuidado Exatamente. com as promoções excessivas, ainda mais o adolescente, a menina mais nova que começa a usar isso muito cedo. Muito A cedo. minha filhada, ela tem 11 anos, aí a gente conversa no telefone, eu tô numa fase, que ela mora em Brasília, eu tô numa fase que não é mais brinquedo, são outras coisas. Não que ela é muito nova, mas a menina já quer florescer mais cedo, né? E aí quer coisas de mocinha e tal. E aí ela, ai, Dinda, eu quero um body splash, não sei das contas, eu nem lembro do mar, tal. Ela me falou a marca, porque tem isso, tem o negócio do cabelo, tudo com muito cheiro, muito aroma. Então, aí eu fui lá e comprei. E aí agora só
cedo. Porque a gente não sabe o que tem nesses produtos. Não sabe. Não sabe. E assim, E começa mais cedo. mas aí eu acho que tem uma dica que a gente pode melhorar isso. A mãe, né, os cuidadores podem dar o exemplo. A gente continua aprendendo por imitação. Elas têm muita informação que vem do TikTok, que vem das redes sociais. Mas essa mãe tem um papel fundamental. Se a mãe usa um produto bom, uma maquiagem boa, hoje a gente tem muitas marcas de maquiagem natural que tem o mesmo efeito. Então, se ela usa, a menina vai pegar a maquiagem dela. Então, ela vai começar com um produto melhor. Não de uma influenciadora que tem uma paleta de 28 sombras que custa R$100. Gente, não tem como fazer isso, entendeu? Então, eu vou ter ali chumbo, eu vou ter mercúrio, eu vou ter metal pesado, eu vou ter um monte de coisa. Gente, eu vou rever tudo. Por mais que a gente compre coisas, pode ser mais caro, mas a gente não sabe, não tem, eu não faço esse Eu filtro. nunca olhei o tem produto, esse você falou dos Dessa produtos, agora eu forma. já vou olhar. Tem que ter esse filtro e entender isso, né? Por que que eu preciso ter uma fragrância em tudo? O meu corpo está inalando isso. Se eu chego em casa, vamos para os produtos de limpeza. Se eu chego em casa, tem aquele cheiro de roupa com amaciante, com sabão. Você fala, ai, que cheiro de casa limpa, tem veja, A tem. gente acha ótimo. Não, ela falou pra mim no primeiro encontro, ela disse assim, não usa amaciante na roupa. Não usa amaciante. Porque o Esses cheiro que a gente com cheiro. ama, O que que faz esse cheiro ficar na roupa da gaveta 2 semanas? Um fixador muito bom. Esse fixador está inalando. O que que faz esse fixador nos lençóis? Tu passa 7 horas em contato com esse lençol, inalando isso à noite, todas as noites. Não é Entendi. pouco para o corpo da gente. Depois a gente não entende por que está tão inflamada, com problemas tanto de saúde mental. E tem tudo a ver, É entendeu? exatamente Essas isso. coisas ficam circulando na gente. Então, por exemplo, lençóis de algodão, né? Menos contato com coisas sintéticas. Quanto mais eu conseguir ter roupa de algodão, melhor. Lençol que eu passo muitas horas, todos os dias. Pensa nas crianças, pensa nos bebês. Lençol de algodão. Lava com sabão em barra, sabão de coco. Ou essas marcas naturais. Tem muitas. Tem a Biosé. Posso falar, né? Olha. Positiva, Onda, Legal. BioWash. É muito fácil, gente. Compra na internet, compra no mercado. É muito fácil de comprar hoje. Então, substitui todas. Primeiro que tu gasta muito menos. Tu vai ter 3 produtos de limpeza em casa que limpa a casa inteira. Né? Tu tem essas. E assim, sabão em barra. Lava a louça com sabão, não lava com detergente. O detergente normal não sai da louça. Quando eu coloco a comida quente, esse detergente migra para a comida. Eu estou comendo esse detergente. O que que o detergente faz no intestino com as bactérias? inflama? Mas ele acaba com essas bactérias boas e aumenta a produção, a colonização de bactérias ruins. Então, é mais uma vez um intestino permeável, deixando substâncias tóxicas entrar na corrente sanguínea, e mais o intestino que está com portas abertas para câncer. Excelente. Márcia, assim, você vai trazer vários ensinamentos aqui, porque eu mesmo estou só ouvindo aqui. Falei, gente, eu faço tudo errado. Já para pra refletir tudo, né, Eu amiga? faço tudo errado. Mas mudando um pouco, voltando aqui um pouco para a parte do empreendedorismo, eu queria trazer isso aqui que Sim. você colocou muito bem, Lívia. Eu fiquei pensando desde o início, assim, a gente está sempre no afã de fazer as coisas acontecerem muito Sim. rapidamente. A gente, no Flow, nós no Flow, passamos por isso. Chegou um momento que a gente estava num nível de ansiedade tão alto, falei, não vai adiantar a gente ter esse nível de ansiedade alto, porque as coisas não vão acontecer da noite para o dia se a gente quer colocar realmente o nosso propósito. Então, eu fiz essa analogia, porque para fazer o que você fez, você poderia ali numa fábrica, sei lá, não sei como é que a gente fala, numa indústria e fazer as formulações como já deve existir num pacote ali, ou trabalhar para fazer algo Sim. diferenciado. E eu falo algo diferenciado porque a gente usa e eu achei incrível. Eu parei até de usar, eu estava te falando ali a bruma de maquiagem para usar isso no lugar. Falo Sim. de hidratação, fico assim na frente dos outros, todo mundo. Que isso, Michelle? Que metida. Que metida, mas eu adoro. Mas enfim, aí trazendo de novo para o empreendedorismo, como foi para você fazer essa transição? Porque você está falando da formulação, mas liderar uma marca e até um time, né? Como é que foi que aí falando um pouco de Aí eu vou empreendedorismo? falar bem francamente, apanhei muito. E tô apanhando muito ainda. Porque eu venho da área de saúde com um ideal, né? Um ideal de uma fórmula
potente e limpa de verdade. Então, eu apanhei assim dos químicos até não poder mais. Porque não, mas não é assim, não tem que ser esse exagero, tu tem que ter um pouquinho disso, um pouquinho. Falei, não. Então, e isso atrasou muito o lançamento do produto. Uma outra coisa é educar as pessoas para isso, elas não têm obrigação de saber, né? Como é que eu cuido da minha saúde com produtos melhores? É difícil a pessoa entender como é que ela faz essas escolhas. Então, eu tô sempre tentando ensinar isso, mostrar. Porque a minha obrigação, eu venho da área de saúde mostrar isso. Mas eu apanho muito com a gestão. Eu acho muito difícil. Eu gostaria de ficar, falando assim muito abertamente, eu gostaria de ficar só formulando. Eu já tenho outras linhas desenvolvidas, mas eu tenho que fazer a gestão da coisa, né? Da empresa. Sim. O Então, processo inteiro. como eu falei para vocês antes, eu faço tudo. Você está falando, tá me vindo tantas coisas na cabeça que eu tenho certeza que muitas mulheres e muitas pessoas aqui passam por isso. É. E a gente tem uma mentora que a gente tem aula com ela toda segunda-feira, nós temos, e ela falou que se os empreendedores tivessem um pouco mais, já tivesse o tempo, né, de estar mais acompanhados por executivos que sabem todo o processo de gestão e os executivos pudessem estar junto aos empreendedores para que também trouxesse um pouco mais, né, da importância do posicionamento na rede social, da importância de você ser rápido, mas olhar com muitos detalhes e tal, seria uma troca perfeita, porque é o que falta um e Perfeito. outro, né? É. Você trouxe exatamente isso. Complementa, né? E é Complementa. muito solitário, né? Porque Sim. às vezes falam assim, ah, e a equipe. Gente, a equipe sou eu. Né? Eu faço tudo. Eu vou num evento, então eu faço um Instagram. Eu já tive outras pessoas trabalhando junto, mas eu cheguei no momento que eu coloquei tudo numa empresa de logística e eu tô fazendo a gestão da empresa. São várias Márcias que precisam se desenvolver, é muito desafiador, para eu poder mostrar esse produto para a pessoa, para isso aqui, que é uma coisa genial chegar na pessoa. Né? Então, são muitas coisas que eu tive que me desafiar e eu estou desafiando dia e noite. E eu trabalho final de semana, eu trabalho feriado. Eu acho que é muito Mas bom. eu acho que o empreender tem essa coisa, né? Você se dedicar de corpo e alma, principalmente como você tá. Quanto tempo tem que você lançou os seus primeira linha? Eu comecei 3 anos de formulação, ela foi lançada em 2023, tem 5 anos tudo. É. 2 anos Mas de aí marca. 2 anos com a marca já sendo vendida, né? Sim. Então, quando a gente pensa, e eu admiro a sua maturidade de não querer que isso aconteça no dia seguinte, né? Saber que tem um passo. E uma coisa que a Mi falou que tem mudado muito a nossa cabeça, nossa mentalidade, é a mentoria. Né? A gente está fazendo essa mentoria e a gente, inclusive, vai mentorar pessoas a partir de fevereiro, porque a gente tá vendo a mudança que está acontecendo conosco. Uhum. De se valorizar mais, de saber o valor do preço do produto, de saber Quanto a gente vale, né? quanto a gente vale. Porque É. a gente, por exemplo, a gente trabalha, né? Além do nosso canal, a gente trabalha. Né? E a gente foi para Harvard, fez um curso no ano passado. E aí ela falou assim, vocês nunca pediram aumento por terem ido para Harvard? E a gente, É difícil a gente se posicionar, principalmente mulheres, a gente não entra para pedir. Não é o momento, porque eu não sei. Sempre uma desculpa, porque a gente não tem coragem. O que você está falando é quanto vale toda a experiência, toda a bagagem que a gente tem para outras mulheres, porque a mentoria, porque atualmente agora se fala muito assim, tá cheio de coach, de mentor no mercado, tem muita coach que ensina a ganhar 5 milhões, mas ele não tem nem 500 mil, não dizem isso? Mas não é sobre isso, porque tem muitos coaches e mentores, e eu valorizo o trabalho deles, tem muitos coaches e mentores que estão falando da experiência de outro, lê um livro, aprende com outro, a gente tem que falar da nossa, para você ser mentor. Mas aí, quanto vale o meu trabalho? Ou você, Márcia, você vai cobrar, que a gente vai falar já, vai cobrar 10 reais, 20 reais num produto desse, que você contou todo o trabalho que você teve, toda a diferença que ele faz, e a longo prazo você vai ter um benefício. Eu acho que você não tem só a longo prazo, porque você já está trazendo água pro teu rosto, pra tua pele. Mas Então, como alavancar, né, Mia? Assim, como é que eu consigo alavancar? Como é que consegue ser mais ágil? Eu acho que isso é um pensamento diário. É uma dor diária, né? Como é que faz? Como potencializar, né? Foi um investimento gigantesco, né, no desenvolvimento. E talvez tenha mais dificuldade agora, já que é uma coisa que está indo orgânica, que está, né, tentando encontrar o seu meio, né, de uma forma orgânica. Então, eu acho que esse é um pensamento diário, né? Como é que eu faço para isso chegar nas pessoas, isso chegar
no público e eles perceberem, porque uma vez que a pessoa tem contato com o produto, ela compra, Uhum. né? Como é que eu Foi o faço que para isso aconteceu com a chegar? gente. É verdade. exato. Foi o que aconteceu com a gente. E uma outra coisa, quando a gente te conheceu, eu fui para casa reflexiva. Porque eu vejo que muitas mulheres, vou falar porque nosso podcast é predominantemente feminino, mas muitas mulheres têm o sonho de empreender. Ai, eu não aguento mais o mercado corporativo, sempre um motivo. Ou porque querem fazer alguma coisa, né? Tiveram filhos e aí deixaram de trabalhar, querem voltar por vários motivos. Quer ter o seu sonho, só que transformam o empreendedorismo numa grande ilusão. E aí eu vi você, a dona da marca. Tem uma pergunta que a gente fez aqui de time, eu sou meu time. Eu achei incrível o que você respondeu, porque é isso que as pessoas têm que ver como começa. Você ali fazendo a demonstração. Quantas mulheres sairiam aquele horário para fazer uma demonstração do seu produto? Porque muitas devem achar, muitos empreendedores ou que sonham ser empreendedores devem achar que você vai conseguir contratar um promotor, que você vai conseguir participar de vários eventos ao mesmo tempo, mas muitas vezes eles não vão fazer tão bem quanto você. E você que tem que estar lá. Então isso me fez refletir, gente, vamos descer um pouquinho do salto, porque empreender não é para os fortes. E quando tu contrata uma pessoa para estar no evento contigo e ela falta, quem tem que ir? É você. E eu acho que é outro ponto, né? Como você tá, seu produto, ele é muito cuidadoso, né? Essa pessoa não tem preparo, muitas vezes, para falar do seu produto com o mesmo cuidado que você fala, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, que foi o que nos cativou. Óbvio que se você treinar, tiver pessoas boas, com interesse, isso vai acontecer. E com a expansão, né? Que com certeza você vai chegar já nessa expansão, você vai precisar ter, porque Sim, né? sim. Vai lançar novas linhas, então vai ter que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então vai ser muito importante também, né? Tipo, como preparar essa pessoa para que essa pessoa te represente da forma com que você tem de preparo mesmo. Como é que ela te representa nesse sentido, né? Porque é uma pessoa da saúde, né? É mais um preparo que eu tenho que ter para poder ensinar a pessoa, né? É mais uma tarefa minha. Você pensa, ou você tem, ou você pensa em ter um sócio nesse sentido futuramente? Pergunta difícil. Sim, eu quero ter um sócio. Eu só tenho uma coisa muito clara: eu não vou mudar o DNA da empresa. Uhum. Tá Eu certíssimo. vou viver com isso. É o seu propósito, né? É o meu propósito. Eu vejo em você muito o inconformismo. Assim, mas o inconformismo positivo. Eu não sei se eu tinha desistido no segundo ano. Você falou que foram 3 anos para preparar isso aqui. Na hora que não tivesse, eu coloquei uma fragrância. Vamos fechar isso. Claro que eu não ia fazer isso. Mas você foi insistente, persistente para não desistir. Porque eu sabia, por exemplo, hoje, eu, minha irmã, minha mãe, desde que começaram os testes, a gente só usa crua. Eu sou uma mulher que passo batido no free shop, eu não tenho o que comprar lá, absolutamente. Não tem nada que eu porei na minha pele que tem lá dentro. Não tem coragem. Então, nós usamos isso. Eu fiz a linha, porque eu acho que quando tu vem da área de saúde, e eu tenho uma coisa que eu considero muito, eu tenho muito respeito pelo feminino. Eu acho que quando a gente está no feminino, no ambiente feminino, a gente tem muita força. E a gente foi ensinada muito errado, a gente foi ensinada a disputa. Então, eu via no consultório que quando eu fico toda arrepiada. Quando eu tratava as minhas pacientes, e às vezes elas conseguiam fazer uma curva de evolução do que elas estavam comendo, significava o cuidado que elas estavam tendo com elas, e tinha uma mudança de vida. Não era só elas estavam comendo. Quando elas começavam esse cuidado, e elas eram responsáveis por esse cuidado, outras coisas na vida delas, outras áreas, elas mudavam. Fluía tudo. E elas tinham. Então, era uma jornada que começava com um cuidado. Como eu venho dessa área de saúde, é uma coisa minha, de querer cuidar de fato. Eu não quero que a mulher que tem uma criança de 9 anos em casa, que comprometa a fertilidade e a cognição dessa menina. Nós somos responsáveis por essa menina. Outra coisa que você coloca que é, quando você quer ter uma empresa, seja pequena ou microempresa, começar, as pessoas perdem pouco tempo na dor. Qual é a dor que eu quero resolver, né? Aí elas querem já partir para ou escalar ou fazer qualquer coisa. Você trabalhou, você sabia o que você queria. A dor que você tinha,
que é a dor de muitas mulheres que te fez você se dedicar tanto a um produto diferente. Aí o mais interessante é que muitas mulheres nem sabem que tem essa dor. Não? Então, um desafio maior para você contar essa história. Exato. Eu tenho que educar para depois poder mostrar. Então, e é um caminho que eu não sei fazer, eu tô aprendendo. Então, às vezes eu levo muito na cabeça. Entendi. E isso pode tornar todo o processo muito mais lento. Mas ele pode consolidar o seu sucesso também. Sim. Não muito mais rápido, mas ele pode consolidar um sucesso que vai ser muito difícil. Ele vai ter bases sólidas. Isso que eu quero Sim, dizer, de né? construir a marca que É. seja confiável de fato. Mas a gente sabe que não é fácil. A Não, gente não sabe. é, não é, não é. Esse episódio está incrível. Acho que todas as mulheres que querem empreender precisam assistir para entender. Eu Porque não você sei traz se eu teria várias começado camadas. hoje, sabia? Se eu soubesse tudo, eu não sei se eu teria começado hoje. Mas, sabe quando você tem amiga que tem um filho e fala assim, ai, claro, eu amo meu filho, né? Mas eu não sei se eu teria hoje. É mais ou menos isso. Eu não sei o que eu usaria na minha pele se eu não tivesse isso. Então, por isso que eu continuo. Eu não tenho outra coisa para usar. Eu Mas quero você, usar esse produto. Mas eu não sei se eu teria começado a empreender hoje, porque é muito difícil. você não sabe se teria começado, mas você já pensou em desistir? O desistir não é uma possibilidade, porque eu não tenho outra coisa para usar. Eu quero continuar usando esse produto no meu rosto. Entendeu? Mas eu não sabia que era tão difícil. Não sabia. Não tinha ideia de que era tão difícil empreender, que era tanta sobrecarga e Você é uma guerreira, né? Uhum. Uma guerreira, porque seu time sou eu que faço tudo sozinha. O que acontece com equipe? equipe. Equipe. E é quase que impossível a gente ter todos os conhecimentos. A gente sempre, né? A gente fala tem um time que um complementa o É. outro, fortalece, Exato. né? Aqui, Não, e assim, o meu talento é o achar os ativos. Aqui, por exemplo, tem ativos do mundo inteiro. Eu fui atrás dos melhores laboratórios do mundo que tinham de ativo botânico os melhores do mundo. Eu trouxe. O meu talento não é fazer o coisa contábil, a nota fiscal, mas eu tenho que fazer, Uhum. entendeu? O comercial não é o que eu gosto, mas eu tenho que fazer. você sabe que eu queria até já, não sei se a gente pode entrar, eu quero que você apresente o produto. Sim. Mas nós somos 4 e a gente tem conhecimentos complementares. Ainda assim temos muitos desafios, mas isso facilita. É muito menos solitário, né? menos Além de ser solitário. solitário, o que eu não tenho de Fortaleza, ela tem, o que ela não tem, eu vou ter, ou a Paula, ou a Andrea. E de fato, isso funciona assim, né? E quando uma tá num dia difícil, a outra fala, opa, levanta. Né? É Tem isso também que ajuda. E aí, essa pergunta que eu ia te fazer, assim, o que lhe sustenta nesses dias difíceis, assim? No dia que você fala, ai, deu um problema tributário, vem reforma tributária, ai, não tô com vontade. O que que te sustenta? Né, a carga tributária altíssima. Exatamente. Eu preciso ter esse produto para poder usar. É isso. Mas você não poderia usar ele sem vender para as outras pessoas? É que, como eu tenho ativos do mundo inteiro, isso é uma produção Que é em larga escala, né? larga escala. Né? Eu, por exemplo, tenho um extrato de matcha aqui que é para produzir, que é do extrato de chá verde, que é para proteger a pele da poluição. Esse matcha vem lá do Ceilão, onde tem as melhores folhas de chá verde. Pelo solo, pela localização. Aí tem um cacau específico para proteger da luz das telas. Esse cacau vem de uma região específica do Peru, só tem lá no mundo inteiro, pela incidência do sol, ele desenvolveu outros antioxidantes. Então, eu não tenho como formular isso, se não for uma escala industrial. E o resultado do produto é muito bom. Eu acho que mais também de você usar, você tem esse propósito de limpar as mulheres, Também. né? De ter uma pele bonita, limpa e que adoeçam menos, né? Exatamente, entender que o natural hoje, ele tem tecnologia suficiente para ser melhor do que o convencional. Uhum. Não é artesanal, porque antes o natural era muito artesanal. Muito A gente artesanal, tem que tirar exatamente. esse ranço do artesanal. Estraga mais rápido E também não tinha, eu não tinha uma inteligência de formulação. Por exemplo, Sim. aqui eu tenho uma molécula tridimensional que vai em toda a linha, inclusive na limpeza, que vai entregando ativos sequencialmente por 48 horas. Então, minha pele está continuamente sendo tratada.
Então, vamos falar do Vamos. produto, aproveitar que você falou aí dessa formulação. Tá. Aí isso aqui eu amassei na bolsa. Então, a linha, ela é minimalista, né? São 4 produtos. Então, todos eles são tratamento. Eu vou começar com a limpeza, que é a água micelar. Eu vou borrifar isso daqui num algodão e vou passar esse algodão na minha pele. Não é para usar sabonete depois disso. Você fez o teste de não Uhum, usar o sim. sabonete? Falei. E também não é para enxaguar a pele numa água que está carregada de cloro. Cloro resseca a pele. E outra coisa, a gente tem água clorada no chuveiro, tem água clorada na torneira, tem água clorada que a gente lava os alimentos. Isso tudo afeta a tireoide também, né? A gente tem que entender porque a captação de iodo fica prejudicada. Mas enfim, a pessoa vai passar o algodão, vai retirar, ela vai retirar maquiagem, filtro solar, super fácil de usar e vai retirar a poluição também. E células mortas. Então eu borrifei, passei na pele, acabou. Empresta ele aqui, Marcinha. Então, O gente, este aqui substitui toda a grana que a gente gasta com sabonete que a gente usa para limpeza, para o nosso skincare. Água termal que a gente também compra lá na farmácia. Isso aqui vai limpar e vai hidratar, certo, Marcinha? ele já faz hidratação. Uhum. A função dele é limpar, mas ele já tem essa molécula de 48 horas de hidratação. Tá. Depois vem o tratamento dia. Aí eu vou pegar simplesmente o skincare, é isso daqui, gente. Foram 3 anos para você só fazer isso. Agita e borrifa. Gente, eu adoro fazer isso com o meu. Devia ter colocado aqui. Só. Tá, eu vou usar mais um pouquinho. Agora, eu acho que tem que dar um close na pele dela, que foi uma coisa que me chamou a atenção para comprar o produto, ó. Que chique, gente, quando vocês me virem assim. E é uma delícia, a refrescância, o aroma dele, né? Maravilhoso. Ele refresca, tem um aroma leve e sofisticado, como a Márcia comentou. E traz essa hidratação que É. você sente, né? Assim. Sim, o que eu fiz agora quando eu borrifei? Então, eu fiz 48 horas de tratamento. Nessa molécula veio uma hidratação imediata. Então, essa hidratação imediata, pode ver que ela já dá um viço. Porque a água entrou e é imediato, isso é imediato que acontece. E tu pode usar por cima da maquiagem do filtro solar. Então, tu vai reaplicando ao longo do dia. Tua pele nunca vai estar desassistida. Porque você fazer o skincare manhã e noite, todo esse intervalo que eu tenho ar-condicionado, clima seco, poluição, luzes, muito frio, muito calor, isso aqui tá tirando a umidade da minha pele, tá tirando a hidratação. Então, skincare manhã e noite não é suficiente. Se você fica dois dias, você tá. Esses 2 dias que a gente estava em evento, na empresa que a gente trabalha, eu tomei pouquíssima água. Ingeri Sente? pouquíssima água. Eu estava hoje inchadíssima por Uhum. falta de água. Uhum. Hidratação. Mas no rosto acontece também, né? Acontece No exatamente a mesma corpo. coisa. Enquanto a gente está aqui gravando, tem o ar-condicionado ligado. Ele está roubando a umidade da pele, porque o ambiente está mais seco do que a nossa pele. Então, isso é. Se a gente no verão, por exemplo, tem muito ar-condicionado, tem vento, tem sol, tem clima seco, tá roubando a umidade da pele. Se eu hidrato de manhã, até o fim do dia, isso não tá segurando. Então eu levo na bolsa, por isso que eu fiz em spray. Para eu levar na bolsa, tiro da bolsa, no carro, no restaurante, na academia, no trabalho, e vou reidratando a minha pele. Além da sensação de refrescância e de esse frescor que dá, de conforto, principalmente a pele madura. Essa hidratação que vem instantaneamente, ela dá muito conforto na pele que fica mais repuxando, mais seca. E aí ele tem também o cacau, tem o matcha, e ele tem um retinol vegetal que é muito legal. Esse retinol, ele era patenteado da Elizabeth Arden, e são algas de praias brasileiras, são coletadas por mulheres que sustentam a família, o laboratório ensina elas a fazerem isso, vai lá e compra as algas delas. E essas algas, elas têm o mesmo efeito do ácido retinóico, só que elas não causam nenhum tipo de sensibilidade, mas elas mudam a textura, a densidade e a aparência da pele, igual o ácido retinóico faz. E eu posso usar isso na beira da praia, tomando sol. Então, pessoas que têm dermatite, eczema, psoríase, muita sensibilidade, a pele madura tem muita sensibilidade, não tem mais isso. Primeiro que ela vai parar com o sabonete, então vai parar de tirar essa camada de gordura natural da pele. Então, ela vai ter menos sensibilidade, a mulher depois dos 40. Aí ela vem com hidratante e fica usando ao longo do dia. Então, ela volta ao viço. Uhum. E isso dá muito autoconfiança para a mulher. E aí o tratamento é só borrifar. Ele entregou tudo isso. E à noite eu vou limpar a minha pele de novo, aí eu vou tirar a poluição, maquiagem e filtro.
Se não tiver maquiagem, podem passar o algodão que ele vai sair muito sujo da poluição. E aí eu venho com o hidratante noite, que vai trabalhar também 48 horas enquanto eu tô dormindo, ele vai regenerando a pele. E ele diminui muito aquele aspecto de pele cansada que a gente acorda, sabe? Sim. E tem um plus que é o mate. Isso aqui é o tratamento limpeza dia e noite. O mate, ele é para fixar a maquiagem, só que em vez de usar um monte de pó facial, eu queria tratamento. Então ele deposita, deixa aquele aspecto mate, quando a luz reflete, não fica tão oleoso. Mas ele, além de ter um extrato de pimenta rosa, que vai deixar a poluição ficar bem aqui, porque a pessoa tem os poros mais dilatados, né? A pele oleosa. Então, ela não vai deixar capturar isso, vai deixar aqui na superfície. À noite eu venho com a minha micelar e tiro. Ele vai fixar mais a maquiagem. Então, em vez de usar um primer, mais outro produto, usa um tratamento que vai hidratar a Isso tua antes de pele, maquiar. estimular colágeno, eu uso antes de maquiar e depois por cima da maquiagem. Se eu tenho pele normal e seca, é o meu caso. Eu vou hidratar, eu não uso mate. Eu levo isso daqui e levo na bolsa. Se eu tenho pele oleosa, eu vou limpar, vou fazer o tratamento e vou levar o mate na bolsa. Porque daí, quando começar a brilhar, eu passo e a maquiagem não derrete no calor. Entendi. Legal. Vai fixar. Incrível. E é para homem também, é para todas as idades. Então, você falou isso, eu fiquei, nossa, convencer meu marido a usar isso vai ser super difícil. Mas ele também tem pele, também envelhece, né? É. Sua Não, se mulher tu só tem borrifar nele um dia, é que eles são mais. eu sou capaz de... Muito que acontece é eles roubarem o spray da. É. E com aqui, ó, certeza. gente, Crua com K. Se vocês forem no Instagram, É Crua Cosméticos. Crua Cosméticos. Cosméticos Com K. com K. E aí vocês vão conseguir lá falar com a Márcia, fazer o pedido. E Uhum. realmente é muito gostoso. Eu tô usando esse produto, deve ter um mês, mais ou menos. Não, acho que mas foi dia 13 de novembro. É um mês. Vai fazer um mês agora. Então, super indico. Óbvio que ainda tem, de novo, nada é curto prazo. Tem que ter uma história de um tempo utilizando. Mas quanto mais cedo começar, melhor. Inclusive, não é um momento aqui no podcast, mas eu vou querer o mate da maquiagem, que eu adoro. Eu adoro. Eu vou querer esse mate que já vai resolver vários problemas em um só. A gente conheceu a Monique em Harvard, você conhece ela também? Conheço, é. é minha cliente, amiga, Não, querida, amada. Adoro. Você poderia fazer perfeitamente uma live commerce. Ela mandou várias agora na Black Friday pra gente assistir e tal. Sim, porque ela é excelente, ela é É. autoridade nisso. E ela é É. cliente crua. Ah, legal. Perfeito. Eu acho que é um canal muito legal. É. Muito legal também, muito bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou dessa nova linha que você já tem desenvolvida. O que que vem por aí da Crua? E tem uma linha desenvolvida para mulher na menopausa, que tem uma pele totalmente mais sensibilizada, mais ressecada e precisa ter esse conforto. Além do tratamento e do vício, ela tem que ter esse conforto. Então, eu desenvolvi essa linha. Claro que só vai ser lançada quando eu tiver um momento financeiro adequado para isso, né? E o que a Crua pretende ser? O que a Crua vai ser? Eu quero que ela seja uma linha inteira para tu ter dentro de casa uma linha limpa. Por exemplo, tu quer acender uma velinha. A velinha tem fragrância, gente. Libera tolueno. Acenda uma vela natural de cera de pavio de algodão, não de parafina, cera vegetal, porque o resto tu tá te contaminando. Olha, ontem faltou luz aqui, ó. Teve um apagão, já Já imagina então, quantas velas que foram porque as pessoas acendidas. acendem uma velinha para bem-estar. Não, É. gente, não é bem-estar, você está te contaminando. Então, eu quero ter a linha toda de perfumaria da casa, de limpeza, de pet, de criança, de bebê. Eu não posso mais ver as mães usando loções cheias de perfuminho, shampoozinho com perfuminho nos bebês. O corpinho deles não está preparado para isso. Então, a Crua quer ser essa linha Que abrange todos. que cuida de toda a família. Ela está dentro de casa em tudo. Isso é uma Entendeu? visão, é a sua visão de futuro, né? É. Que legal. Quando você falou quando a gente está no banheiro, ou na cozinha, que a gente, né, o momento da higiene ali, a gente acha que está limpando as coisas, os pratos, etc. A gente está se contaminando. A gente sempre acha que quando tem um cheiro. Então eu falei assim, do jeito que ela fala, eu acho que o futuro dela vai ser criar produtos agora você falou para toda a família. Toda a Exatamente. família, Muito para legal. casa, porque é onde a gente mais se contamina. A gente Lindo tem que pensar que é propósito. crônica todos os dias. A gente está exposto a isso há muito
muito tempo. Então, é ter toda essa linha. Eu gosto de ter uma casa perfumada, mas eu posso criar uma fragrância com produtos naturais. Mais difícil, mais caro é. Óleo essencial, eu tô pegando. Não posso falar essência, porque essência hoje é uma coisa artificial. Eu tô pegando a vitalidade daquela planta, espremendo e tendo as gotinhas dela. Então, ele é mais caro, óbvio. Mas só de falar da parte científica, de ciência, eu não estou falando da energia que eu tenho nisso. Eu tenho energia da planta dentro, né? Eu gosto de ter produtos que deixam a casa cheirosa. Eu adoro. Mas eu posso ter isso com os produtos de limpeza que eu falei hoje, eles têm aromas deliciosos, de lavanda, de laranja, é maravilhoso. Então, é muito fácil de Vamos substituir. procurar, amiga. Vamos. É Temos muito esse fácil. desafio. Não, Vamos já não limpar a quero mais nossa usar casa. amaciante, que eu gosto Ah, eu amo. bastante. Você acabou Esse é comigo um hoje, negócio que eu Márcia. ainda Tem, preciso. mas a linha natural tem. Então, Tem vamos... amaciante. É. E depois que tu para de usar tanta fragrância, o cheiro começa a incomodar. Eu já não Já não consigo. gosta mais. Não consigo. Eu não consigo deixar a pessoa fazer escova no cabelo e passar o finalizador. Porque eu falo, não, esse cheiro aí, pelo amor de Deus, não quero. Você acostuma, né? Acostuma. Gente, E eu aí, tô... depois dessa aula, a gente revisitar, depois de ouvir tanta coisa que a gente faz, no fluxo do que a gente aprendeu, sem buscar informação. Aqui, vocês ouviram histórias da Márcia de sustentabilidade, né? E a gente está falando tanto sobre isso e a gente ainda vê muita ignorância no sentido real da palavra, né? A gente desconhece as coisas. Eu sou ignorante por muita coisa do que você falou aqui hoje. Eu também sou E é de por isso que a gente está aqui no Ligo Flow para trazer pessoas que tragam informações importantes para que a gente mude a nossa vida. Claro. Uma coisa que a gente não perguntou para você, quais são os seus canais de venda? Os canais de venda. A gente tem hoje alguns pontos físicos que a gente tá. A gente tá no Oscar Freire, numa loja chamada Casa Belong Bee, que é uma loja só de curadoria de cosméticos e skincare. A gente está numa loja no Ipanema, a Vive Lavu, no Rio de Janeiro, e a gente está em Trancoso, na Umesca. E estamos no nosso Instagram, tem o link no nosso e-commerce, e a gente vende no nosso e-commerce, e vamos começar agora nas grandes plataformas, Amazon, Beleza na Legal. Web. Mas o nosso Instagram vende e pode entregar no mesmo dia em São Paulo. Até para presente, né, gente? Dá uma coisa que cuide do outro. Nossa, isso é um excelente presente de Natal. É. Excelente presente de Que Natal. cuide do outro, né? Da amiga que se adora, da mãe, do pai, da filha. Uma coisa que cuide de verdade. Então, em vez de comprar aquele presente caro, aquele perfume que é gostoso, cheiroso, vocês gostam, eu gosto, mas ó, não compra. Compra uma linha de beleza. Uma linha de beleza natural que vai fazer toda a diferença. E que tem um perfume maravilhoso, né? Não, e que ainda é chique, ó. Fazer assim, ó, borrifar. Tô apaixonada Não, por isso. inicia. E no avião? E a pele brilha também. Olha, gente, mais um close. A pele brilha. A pele brilha. Eu adorei. Essa pele adorei. dela, né? É Toda vez que a gente vê, a gente linda. fica assim, babando. É crua. Pelo viço. É crua, É crua, é cosméticos. crua. Cosméticos. A última pergunta que eu tenho para você antes de finalizar aqui, Márcia, é assim, qual que você acha que deve ser a maior fortaleza de uma empreendedora? Você trouxe muitas coisas, foi muito sincera aqui falando né? Parou um pouco de romantizar um pouco. Acho que a gente tem que trazer a realidade, mas as pessoas têm que sonhar ainda assim, porque você trouxe a realidade, mas você sonhou e fez. Então, qual que é o maior fortaleza de uma empreendedora e qual que você acha que talvez seja um gap que o empreendedor não pode ter para empreender? Eu acho que eu vou te responder isso como mulher. Porque eu não sei se eu sou, assim, uma empreendedora, sabe? Eu tô tentando ainda fazer a coisa acontecer. Mas eu acho que como mulher empreendedora, aprendendo muita coisa, eu acho que é confiar um pouco mais no que tu faz e achar que é bom. Entender que é bom. Não só deixar as pessoas falarem que é bom. Entender que é bom e que vai achar o caminho para fazer aquilo acontecer. Eu acho que eu me diria isso hoje. E eu vou te cobra tanto. E eu vou te falar uma coisa para você pensar. Quando você fala assim, não sou ainda empreendedora, você é. É. Você é. E é uma
Eu ia falar um palavrão, né? Porque minha boca é um pouco suja. Uma puta empreendedora. Que é eu ia mesmo. falar isso. Que tá buscando mudar a vida, educar as pessoas. Então, o Exatamente. propósito é muito lindo. Então, toda vez que você amanhecer com esse pensamento, isso a gente tem aprendido muito, Muito. tomado muito da nossa mentora, tira esse pensamento, porque vem muito do que você falou, da nossa educação, da descrença que as pessoas, de alguma forma, ou no trabalho ou em casa, nos ensinaram. E que a gente precisa romper isso, né? Inclusive, antes da gente estar na mentoria com a Ju, ela uma vez falou isso para mim: poxa, meu filho, eu não vou educar ele como eu fui educada. Porque assim, menina brinca de panelinha, menino brinca de avião, de carro. Por que que a menina também não pode ter um avião? Sim. Né? Por que que a gente educa a menina para estar dentro de casa brincando de panelinha? E foi a educação que a gente teve. E que ainda se vende muito produto de panelinha para a menina. Né? E por que que o homem não pode ajudar na panelinha? Então eu acho que tem muita crença para a gente quebrar. Eu acho que tem uma crença que tem que ser desconstruída, que a minha geração, por exemplo, eu tenho 54 anos. Minha idade, amor. Vamos junto. Então, a nossa geração pegou muito, né? Nunca foi ensinado pra gente, vai pra fora, vai conhecer, vai, luta, mete a cara. Se não der certo, tá beleza. Nunca foi falado Sempre isso uma pra gente. proteção. Né? Pro homem, ele tenta e vai, e ele tem uma força interna que diz: eu sou homem, eu vou, né? Natural também. E o nosso não era uma coisa assim, não, fica Fica protegida, né? Fica protegida. Então, essa coragem pra gente é uma coisa que a gente tem que desenvolver sozinha, né? Então, eu acho que por isso, não sou ainda uma empreendedora, eu acho que vem nesse momento. Dessa mudança da mentalidade. Eu sou uma empreendedora. Se isso aqui vai render, vai ser uma empresa de 1 bilhão, de 1 milhão, se vai ou se não vai, é outra história. Né? A gente poder se dar conta disso. E você falou, quando a gente começou o Ligo Flow, eram 4 amigas, a gente começou com um podcast, a gente se relacionou com muitas pessoas, conhecemos pessoas incríveis como você, e é muito legal, aprendemos coisas novas, mas a gente não se via como empreendedora. E talvez, justamente por essa questão, a quanto é que eu faturo, né? Você vai muito pro... Eu sou empreendedora de fato. Ser empreendedor é uma mentalidade. Então, você vai falar agora sempre que você é empreendedora. É uma mentalidade. Porque essa mentalidade transformou a gente e a gente hoje tem certeza que o Ligo Flow é uma empresa e que a gente está monetizando e que a gente vai crescer, a gente tem patrocinador, a gente tem estamos levando a sério. Porque as pessoas acham que a gente se juntaram como se fossem brincar, hobby, né? De panelinha. Hobby. Se juntaram, mas não é um hobby, é um negócio e a gente está empreendendo. Sobre o faturamento, ok, a gente tem muito que crescer ainda para escalar, assim como você deve sentir isso, mas a gente sim é empreendedora. E o propósito é esse, é inspirar, é educar, é transformar a vida das mulheres, que é o que você está buscando também. Você está buscando, é muito então, genuíno. Então, assim, sempre que você pensar num sou, você muda, você não deixa nem sair esse pensamento. Não, nem sair. E veja só você faturando milhões. Exato. Milhões, assim, ó. Ela tem que ensinar... todo mundo usando produto lindo, natural, melhor ainda. É isso. Melhor ainda. Porque a gente tem essa cultura da gente desacreditar. Então, assim, coloca isso. Quando acordar, onde a crua vai estar? Onde a crua está? Onde a crua está? Sempre pensando lá na frente. No que você sonha. Porque essa energia vai movimentando. Porque trabalho você faz. Muito, isso é muito verdade. Eu só quero que chegue nas pessoas para elas provarem. Porque assim, eu Provou, tenho clientes, né? clientes que começaram quando a Cru abriu, no mês que ela abriu, e cada frasco dura mais ou menos 60 dias. E a cada 2 meses elas compram, desde que abriu. Isso é muito. E muito legal. Cliente, você não pode perder por nada. Então, assim, essa base de clientes que começou lá no início, que me conhecia e sabia que eu faria um produto sério, começou e continua comigo lá, tá sempre, cada 2 meses tá lá. Eu uso, para mim dura menos, porque eu uso exatamente assim, várias vezes ao dia, né? Que as minhas amigas também acabam ficando viciadas. Ai, me dá outra coisinha. Mas é muito legal ter esse retorno, né, dos clientes. Sim. Você vê que quem experimenta é fiel, né? É leal. Quem experimenta é fiel. Ô, Márcia, tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre produto, sobre empreendedorismo, sobre a marca? Qualquer coisa que a gente não tenha perguntado para você? Que seja importante falar? Eu acho que sobre a marca, eu gostaria de falar que
esses produtos foram feitos para caber na rotina da gente, para não deixar a mulher mais angustiada, de não conseguir fazer aqueles vários passos de vários potes cheios de contaminante. É prática, funciona, dá muito resultado e dá resultado rápido. Eu tenho clientes que me mandam fotos de antes e depois de 15 dias, assim, da pele muito mais clara, muito mais homogênea, com mais viço. Que abra a mente para produtos desenvolvidos com muita tecnologia e naturais, porque eles surpreendem muito. Isso que eu gostaria de falar para a pessoa. E que caiba na sua rotina. Não monta mais um ritual que vai levar à frustração e cobrança. A gente já se cobra muito de tudo, Uhum. né? Então é isso. Algo que vai trazer bem-estar, acho que a gente, né? Bem-estar, Prazer. que acompanha a tua correria. Legal. Esse episódio foi incrível. As mulheres que querem não só empreender, que elas querem se cuidar, elas precisam assistir. Agora eu quero saber depois, aqui é extra programa, tá? Se vocês quiserem, vocês têm que pedir, que ela vai trazer aqui as dicas com a maquiagem que ela usa. Ela lembrou aqui que é chumbo, eu uso sombra o tempo todo, cabelo, etc. Você vai dar as dicas pra gente. Trago, com certeza. Se você tiver com vontade de ouvir um pouco mais sobre isso, comenta lá também. Mas agora curte o episódio, vai ser muito legal. Compartilha com as amigos e as amigas e com a mulher que você acha que precisa olhar mais para ela, porque a gente está aqui para compartilhar conhecimento e a gente espera que você faça isso também. E passa a seguir a Crua Cosméticos com K e a Márcia _Maróstica. Eu Maróstica. Já eu te ensino sigo. várias dicas de produtos naturais. Olha que Que legal. aí é ó. legal que além do produto de beleza, ela também fala sobre bem-estar, sobre saúde. Então você vai ter dicas adicionais na página da Marcinha. Se estiver aqui em São Paulo, vai ali na Oscar Freire, na Bilong, vem provar, prova, vai sentir essa experiência de crua na pele, para você entender o que a gente está falando. Perfeito. E ligue o flow. Obrigada por mais um episódio e até a próxima. Obrigada, Márcia. Obrigada a vocês, foi uma delícia. Tchau, tchau. Pronto, bom.